Boa noite, senhores vereadores, vereadora Patrícia Martoni, cidadãos presentes, amigos internautas. É com prazer que damos início à 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Hoje, 28 de agosto, o Dia Nacional do Combate e Prevenção ao Escalpelamento e Dia Nacional do Voluntariado, também Dia Nacional dos Bancários e Dia Nacional da Avicultura e do Avicultor. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. André de Souza Melo. Presente. Diogo Augusto Beato Filho. Presente. Edilson da Luz. Presente. Fulvio Boberto. Presente. José Isaías Gomes. Presente. Luiz Carlos do Nascimento. Presente. Nilton Aparecido Stein. Presente. Patrícia Martoni. Presente. Sidney Francisquim. Presente. A número legal, senhor presidente. Havendo o número legal, pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao vereador Edilson que proceda uma leitura de uma mensagem bíblica na abertura dos trabalhos legislativos. Senhor presidente, leitura essa que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Então, eu mudei a leitura, tá? Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Nesse instante, vamos ouvir o hino de Jacarezinho com letra e música do professor Rodrigo Otávio Torres Pereira. Minha terra, que delícia, ver-te assim sempre a sorrir, como quem sente a carícia da confiança no porvir. Deste norte pioneiro, tu detens a liderança, teu destino altaneiro é de amor, fé e esperança. Verde mar, teus cafezais, a cidade tão risonha, ondulantes canaviais, o teu povo ri e sonha. Deste norte pioneiro, tu detens a liderança, teu destino altaneiro é de amor, fé e esperança. És um centro estudantil, tens indústria e agricultura, engrandeces o Brasil nas riquezas da cultura. Deste norte pioneiro, tu detens a liderança, teu destino altaneiro é de amor, fé e esperança. Tens na alma a grandeza da bondade e os teus céus, no esplendor da natureza, nos conduzem para Deus. Deste norte pioneiro, tu detens a liderança, teu destino altaneiro é de amor, fé e esperança. No teu rio, o teu nome, que louvamos com carinho, tua glória, teu renome, tudo é Jacarezinho. Deste norte pioneiro, tu detens a liderança, teu destino altaneiro é de amor, fé
e esperança. Segunda parte, ordem do dia. Nesse instante, solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia, que proceda à leitura das proposições em pauta. Projeto de Lei do Executivo 23/2017, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 154.000 para suprir despesas com a realização do 33º Salão de Artes Plásticas em parceria com o EMP e com o pagamento de pessoal terceirizado da Secretaria Municipal de Conservação Urbana, aprovado em primeiro turno na sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 23/2017. Ninguém querendo se manifestar, o projeto está em votação. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Os favoráveis devem dizer sim, os contrários dizerem não. Diogo Augusto Beato Filho. Sim. Edilson da Luz. Sim. Fulvio Boberg. Sim. Zola. Sim. Nascimento. Sim. Nilton Stein. Sim. Patrícia Martoni. Sim. Chiquinho Mecânico. Sim. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 21/2017, que dispõe sobre a implantação do programa de guarda subsidiada para crianças e adolescentes em situação de risco social, denominado Programa Família Acolhedora, e da outras providências, aprovado em primeiro turno na sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017. Projeto está em segunda discussão, projeto de lei do Executivo 21/2017. Projeto em discussão, ninguém querendo se manifestar. Está em votação. Solicito a secretária que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Diogo Augusto Beato Filho. Sim. Edilson da Luz. Sim. Fulvio Boberg. Sim. Zola. Sim. Nascimento. Sim. Nilton Stein. Sim. Patrícia Martoni. Sim. Chiquinho Mecânico. Sim. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 24/2017, que dispõe sobre a criação do Departamento de Trânsito Municipal de Jacarezinho e da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE, aprovado em primeiro turno na sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017. Está em segunda discussão, projeto de lei do Executivo 24/2017. Ninguém querendo se manifestar, o projeto está em votação. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Diogo Augusto Beato Filho. Não. Edilson da Luz. Sim. Fulvio Boberg. Sim. Zola. Não. Nascimento. Sim. Nilton Stein. Sim. Patrícia Martoni. Sim. Chiquinho Mecânico. Sim. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra. Projeto de Decreto Legislativo 1/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a rejeição das contas do município de Jacarezinho, referentes ao exercício de 2008, lido no expediente da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017, com parecer favorável emitido pela Comissão de Redação, Legislação e Justiça. Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 1/2017. Inicialmente, abrimos o espaço para os senhores vereadores que desejarem se manifestar e, em obediência ao princípio da ampla defesa, a senhora Valentina Helena de Andrade Tonetti, responsável pelas contas em apreço, fará sua sustentação oral por último, ao final dessa discussão, pelo tempo que considerar necessário a sua defesa. A palavra está livre aos senhores vereadores para se manifestar.
Com a palavra o vereador Diogo Augusto Beato Filho. Senhor presidente, estou nessa casa já por 7º mandato e até hoje nunca vi nenhum prefeito ser responsabilizado desta forma que está ocorrendo aqui com a ex-prefeita Tina Tonetti. Eu acho que é uma perseguição política, porque durante todo esse tempo que eu estive, com as contas rejeitadas, nenhum prefeito teve uma condenação. Essa condenação vai atrapalhar a vida dela por um bom período. Não vai poder exercer a profissão, não vai poder trabalhar, simplesmente por problemas políticos. Eu acho que nós temos que pensar bem, e nós estamos aqui não é para prejudicar a vida de ninguém, porque amanhã ou depois vai ser julgado o doutor Sérgio. Será que a mesma medida que eu vou medir hoje vai ser medida amanhã para os demais vereadores? Então, fica um clima meio esquisito. Então, eu já vou, de antemão, eu já digo que o meu voto é favorável à prefeita Tina. A palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Isaías Gomes Zola. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, a conta dos prefeitos que vem para a Câmara é uma decisão já do ministro Gilmar Mendes, que a autonomia da Câmara Municipal julgar as contas dos prefeitos. Eu vou antecipar o meu voto aqui, que eu sou favorável às contas da prefeita Tina. E vou me justificar o porquê. Se a prefeita Tina tivesse roubado, jamais eu votaria nas contas dela. Mas nós temos, cada um tem as cópias do que ocorreu. Na verdade, foi um pequeno gasto a mais de publicidade no ano eleitoral. Foi mais falta de assessoria ruim, que ocorreu esse fato. Vou contar aqui, na gestão do Zé Antônio, ex-prefeito, veio as contas dele reprovado pelo Tribunal de Contas para ser votado aqui nessa Casa de Leis. E o ex-prefeito Zé Antônio, ele queria ver o Saci e não queria ver eu na frente dele. Quando ele foi prefeito, eu não era vereador. Quando as contas dele veio para essa Casa de Lei, vereadores que ele manteve 4 anos ajudando, na barra da calça dele, deixou aqui o plenário para não votar a favor, para que fosse reprovado as contas dele. E eu, que era o inimigo político do ex-prefeito, votei a favor, e o meu voto salvou ele da inegibilidade, apesar que ele não foi mais candidato. Mas eu demonstrei que a política não se persegue, não se bate o pé como criança, vou votar, estou com raiva, porque não sei o que e tal. Não é assim que funciona, nós temos que ser humanos, principalmente nós que somos evangélicos, temos que ter e dar o perdão. Não misturar uma coisa com a outra. Então, o meu voto vai ser favorável. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu solicito ao vereador José Isaías Gomes Zola e ao vereador Nilton Aparecido Sten que recepcione a senhora Valentina Tonetti e a conduzam até a tribuna para que possa apresentar sua defesa em plenário por meio de sustentação oral, conforme comunicação prévia recebida nesta Casa de Leis. Com a palavra, Valentina Tonetti.
Ainda bem que tem bastante água aqui, que vai secar bastante a garganta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Paraná, vereador André de Souza Melo, excelentíssima senhora vereadora Patrícia Martoni, excelentíssimos senhores vereadores já nominados nessa noite, senhores munícipes aqui presentes, também que nos acompanham pelo rádio, pela internet, meus familiares que estão aqui também me apoiando, imprensa presente, amigos, muito boa noite. Nessa noite de 28 de agosto de 2017, em sessão ordinária desta Câmara Municipal, estamos todos aqui reunidos, pois dar-se-á o julgamento da prestação de contas do município de Jacarezinho, referentes ao exercício de 2008. Estou aqui na qualidade de ex-prefeita municipal neste período e, portanto, responsável por essa prestação de contas. Farei nessa noite a defesa oral, utilizando do direito nos termos do artigo 195, parágrafo 7º, do regimento interno desta Casa de Leis. Falei para o Zola, para o vereador Zola, vereador Newton, a hora que adentrei esse plenário. Adentrei aqui por tantos momentos bons, né, felizes, de tantas obras para essa cidade e ter que passar por esse momento não tão feliz. Mas faz parte, são os ônus, né? Os ônus e os bônus da função. Então, eu desejo demonstrar e esclarecer com essa defesa oral, desse modo, primeiro, que é uma prestação de contas do município de Jacarezinho, ou seja, algo que já foi gasto e pago, e não uma dívida da prefeitura, e muito menos da pessoa da Tina. Segundo, que os valores dessa prestação de contas, excedentes com publicidade, foi um erro formal e não um erro material, que não houve improbidade administrativa, e por isso a penalidade de reprovação de contas é desproporcional, bem como tais valores não foram responsáveis pela reeleição da ex-prefeita Tina Tonetti, e sim as obras e as realizações feitas por ela no município, tanto que o candidato vencido na época nem suscitou que isso teria causado desequilíbrio na eleição. Terceiro, que não houve enriquecimento ilícito, corrupção, roubo por parte dessa gestora, como disse o vereador Zola, o vereador Diogo, a quem agradeço as palavras, e nem por sua equipe, com relação a esta prestação de contas ou qualquer outra de sua gestão. Quarto, quero provar também com essa defesa que a prestação de contas merece ser aprovada com ressalva pelos nobres vereadores dessa outra Casa de Leis, de acordo com o primeiro acórdão de parecer prévio, número 323 de 2012, segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fazendo justiça com essa gestora e sua equipe, que nada de ilícito praticou contra o erário público municipal. Diante disso, inicio. Jovem, suporta o peso do mundo e resiste. Protesta na praça, contesta. Explode em aplausos, escreve recados nos muros do tempo e assina. Compete no jogo incerto da vida, existe. Helena Collodi. Comecei com esse poema da poetisa paranaense Helena Collodi, pois em 2005, quando tomei posse no meu primeiro mandato como prefeita da cidade, que eu nasci, era uma jovem de 25 anos, acadêmica do 4º ano de Direito, cheia de sonhos e esperanças pela cidade, na vida, mas já com muita luta. E resistir é o que eu faço desde a minha infância. E, inclusive, essa votação, que eu ainda não sei, é incerta para mim. E deixei meu filho em casa, queimando de febre, que me deu um beijo quando eu saí e disse: mamãe, vai dar tudo certo. Peço licença ao presidente
e demais vereadores e vereadora, para nesse momento da minha fala, contar um pouco da minha história de vida, de luta e do meu primeiro mandato para Vossas Excelências, bem como para os munícipes de Jacarezinho. Para o final do terceiro ponto da minha defesa, fique claro que eu sou honesta, que não houve enriquecimento ilícito, corrupção de minha parte enquanto gestora. Deixar claro no primeiro ponto da defesa que é uma prestação de contas do município de Jacarezinho, e não dívida deixada pela TINA na prefeitura, ou dívida pessoal ou empresarial da TINA. Assim, quando eu nasci, parece que eu já estava predestinada a viver lutando. Pois como eu sou de família cristã, família católica, o padre que me batizou, quase que em tom profético, disse fazendo o sinal da cruz na minha cabeça: Valentina, Helena, forte, guerreira. Ai, Jesus, bendita a hora que esse homem disse isso. Dali em diante só lutas, né, mãe? Minha família maravilhosa, alegre, trabalhadora, e como todos os trabalhadores pobres desse país, unidos e solidários. Compraram um pequeno sítio em sociedade, em 6 irmãos. Meu pai, tios, Lauro, Olívio, Ernesto, Ana, Maria, e a minha mãe, Rosi, que já era casada na época. Eu nem sabia, mas aí começava a minha primeira bandeira de luta, a agricultura familiar em sistema socialista. Saímos da fazenda do senhor Silas Peixoto, onde meus avós e pai e tios moraram 27 anos como colonos, e depois de meieiros, como com a terra, uma Kombi, aquela Kombi azul, e uma casinha de madeira, que era a garagem da Kombi, que o seu barão deu para a gente morar. Como não cabia todo mundo naquela casa de madeira, que tinha no sítio onde eles compraram, e nem na garagem da Kombi, meu pai alugou a casa do sítio vizinho. A casa chovia tanto dentro, vereador Newton, que literalmente derreteu todos os móveis que os meus pais tinham comprado e ganhado no casamento. Quando eu tinha 4 anos, meu pai começou a construir a casa onde eles moram até hoje. Meu avô, falecido José Tonetti, que dizia que nosso maior patrimônio é o nome, quem deu o madeiramento, todo em peroba, né, pai? A minha mãe, trabalhando como professora, comprou os tijolos, as pedras, e as telhas, o cimento e a areia. Os tios e o pai fizeram parte e pagaram outra parte da mão de obra. O tio Alberto, o irmão mais velho do meu pai, deu umas portas e janelas usadas que ele tirou da casa dele. E quando eu tinha 5 anos, nos mudamos para aquela casa, sem reboco, sem forro e no piso bruto. Mas meu pai dizia com todo orgulho que era a melhor casa do bairro. Pois era, devido a tanta pobreza que todos vivíamos. Logo vocês vão entender o porquê de eu esmiuçar tudo isso. Quando eu tinha 6 anos e meio, meu amado e único irmão Felipe nasceu. Crescemos naquela casa com muito amor dos nossos pais, tios e tias, nossos avós, que nos davam mais do que eles podiam, porque o país sempre foi muito cruel com os pobres. Mas a casa não tinha reboco, nem piso, nem forro. Quando chegávamos da escola, o Felipe jogava água com uma canequinha para amenizar a poeira e eu ia varrendo atrás. Na época da colheita, o meu pai guardava feijão, milho na sala, do chão até o teto. E devido a isso, os ratos vinham, passeavam à noite pelos madeiramentos da casa, que não tinha forro. E os móveis? Os móveis. Quase não tinham mais, porque a chuva da outra casa acabou com os antigos. E não existia financiamento Minha Casa Minha Vida, das Casas Bahia, para comprarmos outros. Eu tive luz elétrica em casa com 9 anos, porque era caríssimo pôr luz no sítio. Não existia luz para todos.
Eu tive televisão em casa com 12 anos, geladeira com 16 e era usada, aparelho de som com 17, guarda-roupa com 23 anos, um ano antes de ser eleita prefeita. Com esse sonho de ter uma casa com piso e forro e de ajudar meus pais a comprar novamente os móveis para nossa casa, eu comecei a trabalhar com 11 anos, cantando em bandas de bailes. Eu fui a primeira criança em Jacarezinho a ter autorização judicial, doutor Pereira, para trabalhar. No ano que lançaram o ECA. E o juiz frisou para o meu pai que ele ou alguém da família tinha que ir junto. E aí não parou mais. Trabalhei na feira com meu pai e meus tios, cantei em bares, caminhões, feiras junto com meu irmão, gravei um CD, com o sonho de terminarmos a casa e comprarmos novos móveis. Sempre levando os estudos juntos, porque outra bandeira de luta que aprendi é a educação. Devido minha mãe ser pedagoga e meu pai sempre dizer, meus filhos, a única saída para o pobre é estudar. Trabalhando e estudando, fiz curso de locução, fui locutora na Rádio Educadora, fiz curso de cabeleireiro no Senac, de doces e compotas no Senar, de costura com a minha querida professora Maria Isabel, de violão, de canto, um ano de faculdade de música na Federal do Paraná. Tive que trancar porque meus pais não conseguiram me manter lá em Curitiba, mesmo a faculdade sendo federal. E tudo isso porque meu pai dizia, aprenda de tudo um pouco, filha, porque você não sabe do que você vai precisar. Depois fizemos propaganda com a nossa Kombi azul, aquela que eu contei lá atrás, e com ela trocamos trabalho em troca do meu cursinho pré-vestibular, porque não tínhamos dinheiro para pagar. Graças a isso entrei na faculdade de Direito aqui em Jacarezinho, faculdade estadual, mas que ainda não era universidade. E lá participei do diretório acadêmico, o ex-vereador Vandir está aqui, lembra? Participei das brigas estudantis contra a anexação da nossa então faculdade ao UEL, que eles queriam levar a gente para Londrina, né? Que era a vontade do governo em 2002. Aprendi o porquê e para que eu estava ali, para lutar por justiça e pelo Estado Democrático de Direito. Me filiei a um partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, por ser mulher, jovem, pobre, filha de agricultor familiar, com uma pedagoga, e então fui candidata a prefeita. Nem sonhava em ser eleita. Em 2004, o meu povo tornou-me a primeira prefeita mulher da história de Jacarezinho, e a mais jovem do Paraná. Quando isso aconteceu, eu ainda estava no 4º ano da faculdade de Direito. E a prefeitura encontrava-se em dificuldade. Aqui eu vou diferenciar um pouco da minha história, o início da explicação, do que é a prestação de contas, do que é a dívida do município, do que é a dívida pessoal da TINA, para que, no final, não reste nenhuma dúvida o quanto da minha honestidade. Por isso que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aí. Assim, no ano de 2005, eu concluí a faculdade de Direito, eu não prestei a OAB, e eu não mais me dediquei à minha carreira jurídica para me dedicar exclusivamente à gestão pública da minha cidade natal. Esse é o ponto, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes de Jacarezinho e familiares. Segundo ponto da minha vida privada. Eu, a partir daí, com o meu salário, honestamente, comprei todos os móveis da casa, um Gol financiados, para usar com a minha família, realizando aquele sonho de ajudar a família a ter com eles um pouco de conforto, sonhado por todos os pobres, que são solidários, que não querem só para si. E tudo isso compatível com o meu salário de prefeita, como vocês podem checar em todos os impostos de renda meus. A priori, alugamos uma casa na cidade, a casa dos meus pais continuou lá, até então já, nesse momento, com reboco por dentro e por fora, com piso, forro, um banheiro só. Sei que ainda não estão entendendo, mas chegarei lá. E quanto à prefeitura, encontrei numa situação difícil, com telefones cortados, luz com liminar judicial, para não ser cortada, a água na mesma situação, vários títulos protestados, inúmeras contas em atraso e um passivo trabalhista
que comprometia parte significativa do orçamento municipal. E isso era a dívida da prefeitura, não da TINA. E que as pessoas, os munícipes, não confundam com a prestação de contas. Né? Isso é conta, é a dívida da prefeitura e não a prestação de contas. E eu estou falando tudo isso para a população, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, para que ao final da minha fala reste esclarecido cada ponto de todas essas questões. Eu sou honesta, a diferença de dívida da prefeitura, de prestação de contas, de dívida pessoal ou empresarial da TINA. Mesmo com essa situação de dificuldade da prefeitura em 2005, nós construímos a primeira grande escola do nosso primeiro mandato, a Escola Ismênia de Lima Peixoto, lá na Vila Silas, casa da nossa vereadora Patrícia Martoni, a qual foi a minha diretora lá todo o tempo que fui prefeita, né? Momentos felizes vivemos juntos lá. Que as crianças, você lembra que as crianças estudavam no barracão alugado, quente, né? Telhado de zinco, quando nós chegamos. E a gente quis fazer essa homenagem também para a dona Ismênia, que foi tão querida com meu pai, meus tios, meu avô, nos 27 anos que eles viveram na fazenda lá, fazenda que eu nasci. Então, posto que o artigo 37 da Constituição Federal preconiza como um dos princípios da administração pública a publicidade, então nós tínhamos que divulgar as ações e as obras da prefeitura como meio de prestação de contas para os nossos munícipes. E assim, para cada obra concluída, imprescindível se demonstrava a informação à população jacareziense, com vistas a demonstrar a evolução das obras efetuadas nos anos de 2005 a 2008, citam-se todas as inaugurações realizadas, as quais empregaram verbas gastas com publicidade, ou seja, recursos pagos para a divulgação das obras do município e não promoção pessoal dessa gestora, que fique bem claro também. Então, em 2005, nós construímos a Escola Municipal Ismênia de Lima Peixoto, na Vila Silas. Em 2006, o Conjunto Habitacional Residencial Jacarezinho 1, no Jardim Panorama. 2007, Centro Municipal de Saúde Dr. Domingos Modena, no bairro Aeroporto. Ampliação do Estabelecimento Central de Saúde Dr. Antônio Aparecido Saad, ampliação do Posto de Saúde Central. A pavimentação com galerias e calçamento no Jardim Alves. A pavimentação com galerias e calçamento no bairro Dom Pedro Filipac, a implantação da Academia da Terceira Idade no bairro Aeroporto Centro, o Conjunto Habitacional Residencial Jacarezinho 2, na Vila Silas. Em 2008, nós, que foi esse último ano, né, que é a celeuma aí da prestação de contas, nós construímos o Centro de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais, lá no bairro Aeroporto, dentro da APAE. Construímos a cobertura da arena de rodeio no centro de eventos e o pavilhão do centro de eventos, o Centro de Cultura e Geração de Renda Rosa Branca no bairro Aeroporto, a ponte de interligação do bairro Centro no Jardim Alves, o CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento Social no bairro Aeroporto, a ampliação e reforma do Conselho Tutelar Centro, Complexo Educacional Professora Dina Tereza, lá em Marques dos Reis, que é a escola e a creche. O vereador Zola lembra que era tudo alugado lá, né, vereador? E uma questão numérica, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes, no período de 2005 e 2006, houve a construção de apenas uma obra em cada ano. Em 2007, foram inauguradas 6 obras. Em 2008, 7 obras. Tratando-se de valores em percentuais, nota-se a seguinte proporção, comparando-se os importes investidos nas obras com os gastos com publicidade. Investimento em obras. Em 2005, foi 978.083,95. Isso em valores da época, tá, gente? Se for atualizar hoje, claro que é muito mais. E os gastos com publicidade, à época, apenas R$ 18.014,020. No ano de 2006, investimentos em obra de 900 e pouco foi para R$ 2.429.501,664. E os gastos com publicidade foi para R$ 49.933,22.
No ano de 2007, os investimentos em obras saltaram para R$ 5.433.469,03. E os gastos com publicidade foram para R$ 110.721. E no ano de 2008, os investimentos em obras foram mantidos, caíram um pouco, de 5.433.000, caiu para 5.046.000. Vê-se que se eu quisesse promoção pessoal, né, no ano eleitoral, teria que ter aumentado os valores, né, de obras e tudo mais. E os gastos com publicidade, 116.848. Teve uma variação de R$ 6.000 para mais. Então, esses valores não são valores para definir uma eleição, né? É aqui que eu vou demonstrar para vocês, né? O que se pode notar é que o gasto com publicidade foi proporcional à quantidade de obras construídas na cidade e disponibilizadas à população. E quero salientar que nessa época era contabilizado ainda os gastos com publicidade até a placa da inauguração e o luminoso do nome da obra. Hoje não é mais assim, né? Então, hoje não é contabilizado mais dentro da publicidade a placa de inauguração da obra e o luminoso. Então, estava se começando, né? Acho que nós fomos a primeira gestão a licitar empresa de publicidade, né? Então, o pessoal da contabilidade estava aprendendo a lidar com isso tudo. E isso sem falar nas demais obras e realizações conquistadas com recursos federais, com a transformação das nossas faculdades estaduais, inclusive a de Direito, em UEMP, né, que foi em 2006, o Instituto Federal, que nós conquistamos em 2007, a Supercreche, professora Alice Otênio, que é avó do vereador Fúvio, né, que também foi construída lá. Hoje a vereadora Patrícia é professora lá, né, que do lado dentro da Ismênia de Lima Peixoto, que é um complexo também, já foi ganha nessa época, não começou a construir, mas então tudo isso já estava sendo divulgado também. A Biblioteca Cidadã também já foi ganhada nessa época. Então, quer dizer, ela não foi computada nos valores que a prefeitura construiu, mas a prefeitura ganhou também essas obras, e foram divulgadas também, né? Tem mais, tem as escolas estaduais. As escolas que eram estaduais estavam com poucos alunos, e nós ganhamos também do governador Requião na época, e reformamos o antigo Anchieta, que se transformou em Vera Cecília Lamin. Nós ganhamos e reformamos, ampliamos a escola, e a escola do Jardim São Luís, que eu não me lembro como é que era, acho que era Rafael Fagá, né? E ela se transformou em Maria Tereza de Andrade Quevedo. E eu reformei também o antigo hotel municipal, que estava lá sucateado e alugado para hotel, um valor irrisório, e nós transformamos em Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, e nós implantamos a Universidade Aberta do Brasil, e com ensino à distância, de qualidade, né? E hoje eu tenho alegria, felicidade de estar fazendo uma pós-graduação lá, né? Então é muito bom a gente plantar bons frutos, que depois, né, a gente pode ter a alegria de estar colhendo também, né? E nós criamos o Festival em Cena, né, o Festival de Teatro, nós retomamos o Fejacan em parceria com o SESC, as oficinas permanentes, com as aulas de dança, de balé, de piano, pintura, violão. Tudo isso foi divulgado em todos esses contratos de publicidade. Nós compramos todos os equipamentos para todas as escolas. Patrícia lembra, não tinha nem bujão de gás, porque usava junto com o Estado. Você lembra disso? Nós tivemos que comprar tudo, desde o botijão de gás, até as mesas, cadeiras, carteira, panela, prato, talher, tudo. A Laura lembra disso, né? Então, tudo isso foi divulgado também, porque tinha que ser divulgado. É o princípio da publicidade, do artigo 37 da Constituição. Né? Então, se for ver o tanto de coisa que foi comprado, que foi feito, que foi divulgado, foi muito proporcional, até pequeno, né, perto da quantidade de coisa. Também a frota municipal, que nós começamos a trocar, tudo na primeira gestão, e até o final da segunda nós tínhamos investido mais de 6 milhões de reais em frota. Um maquinário do pátio de máquinas. Eu comprei nesse primeiro mandato, de 2005 a 2008, uma pá carregadeira e 2 motoniveladoras, e outras tantas obras, né, que foram amplamente divulgadas pela prefeitura,
por ter a parceria do município com os demais entes citados, que tiveram início em 2007, 2008, e a conclusão no nosso segundo mandato, que se eu fosse falar que vocês iam enjoar de escutar, né? Então, assim, gente, mais do que justifica o investimento em divulgação e a obediência ao princípio constitucional da publicidade. Ocorre que houve a eleição de 2008, eu fui reeleita, em 2009 o município enviou a prestação de contas do ano de 2008 para avaliação do Tribunal de Contas, como fez todos os anos anteriores, sendo que este opinou pela aprovação de todos os anos anteriores, 2005, 2006, 2007. E com relação a 2008, lá no ano de 2012, você vê como demora, né? A gente sai, faz 500 anos e ainda fica, né, respondendo, né? Houve uma decisão chamada de acórdão. Os vereadores sabem tudo isso, só que eu estou tentando explicar de uma forma mais simples para que as pessoas todas consigam compreender, né? Porque são termos chatos, né? É uma decisão chamada de acórdão, de número 323, 2012, da segunda Câmara do Tribunal de Contas, que foi favorável a nós, favorável a mim, a qual eu lerei na íntegra para vocês. A unidade técnica, em sua instrução número 1243, 2012, DCM, que é a Diretoria de Contas Municipal, peça 32, refez os cálculos das despesas com a classificação contábil abaixo e encontrou um acréscimo de R$ 6.127 nas despesas com publicidade em relação ao exercício de 2007. É um elemento 39, você vê como é que são termos bem técnicos de contabilidade mesmo, né? Elemento 39, serviço de terceiro, pessoa jurídica. No desdobramento 88, serviço de publicidade e propaganda, que é dividido em dois detalhamentos, detalhamento 1 e detalhamento 2. O detalhamento 1 é serviço de divulgação de atos oficiais. E o detalhamento 2, publicidade de serviços, obras e campanhas. No entanto, com base no disposto, no inciso 7º do artigo 73 da Lei Federal 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, as despesas com publicidade a serem consideradas para efeito de aferição com a média dos 3 exercícios anteriores ou do ano imediatamente anterior à eleição, são realizadas no período que antecederam os 3 meses do pleito realizado, em 5/10 de 2008, ou seja, anteriores a 5 de julho de 2008. Bem ainda devem ser consideradas somente as despesas com publicidade de serviços, obras e campanhas, que é o detalhamento 2 da instrução, né? Isso a própria DCM, que é o órgão técnico do Tribunal de Contas, que é o setor, cá entre nós, mais chato a ser convencido, que o Nelson sabe, foi comigo quantas vezes lá, né? Verificou-se nessa última análise que o município de Jacarezinho teve uma evolução em relação ao exercício de 2007 de R$ 6.127. Contudo, este Tribunal de Contas, em vista de alguns casos semelhantes que foram julgados pela regularidade com ressalva das contas, conforme verifica-se nos acórdãos número 1522-10, segundo C, e 139-11, segunda Câmara, deve ser, né? R$ 6.927, e processo de PCM do município de Janiópolis, foi protocolado o processo número 13.693 de 2010, de incidente de pré-julgado discutido e julgado em sessão de 2/2 de 2011, que foi julgado da mesma forma favorável, né? A matéria envolvida trata, basicamente, da competência dessa Corte em aplicar os preceptivos da Lei Federal 9.504 de 2007, que é a lei eleitoral, que tratam das vedações aos agentes públicos, servidores ou não, no que concerne às despesas com publicidade. Então, o Tribunal Pleno, em sessão do dia 2/2 de 2011, assim decidiu a matéria. Acórdão número 892 do 11, Tribunal Pleno, ementa pré-julgado, gastos com publicidade em ano eleitoral, vedações, artigo 73 da Lei Federal 9.404, 504, 97, competência do Tribunal de Contas para fiscalizar. Limite máximo de gasto definido pela média dos últimos 3 anos do ano anterior, resolução 22.718, 2008 do TCE, menor valor, impossibilidade de adoção de proporcionalidade, acórdão 2.506.00 do TCE. As implicações da extrapolação dos limites dos gastos com publicidade previstos na lei eleitoral serão ditadas pela análise contextual de cada caso.
Isso eu gostaria que os vereadores ficassem, né, fixassem bem nisso, contextual, quer dizer, caso a caso, né? Assim, o desembargador entendeu, desembargador não, conselheiro. Assim entendo que as justificativas do município devem ser acatadas, pois o valor de 6.127 é uma importância que, per si, não alteraria o resultado de uma campanha eleitoral. E esta variação, a meu juízo, pode ser considerada normal e não demonstra um significativo aumento dos gastos em período eletivo. É a fundamentação, aí o voto. Aí veio o voto, afastou a multa, né, falando que a multa era desproporcional em relação à conduta que ocorreu à senhora prefeita municipal, determinou a remessa dos autos à DEX, que é a Diretoria de Execuções. O voto foi do Nestor Batista, do Durval Amaral e do Jaime Tadeu Lechinski, que eram os conselheiros dessa Câmara, né? Em 29 de agosto de 2012, na sessão número 32. Assim, essa conta foi aprovada, né? Foi afastada a multa por desproporcionalidade de valor. O próprio candidato vencido na eleição, que é o atual prefeito hoje, doutor Sérgio, não questionou que esse valor de 6.127 excederam em publicidade das obras com relação a 2008, foram responsáveis pela minha reeleição. As obras que eu realizei na cidade, que foram as responsáveis, eu acredito, pela minha reeleição. Então, a reprovação dessa prestação de contas, gente, seria uma pena desproporcional, eu entendo, né, com essa gestora, que só quer seguir a sua vida privada. Eu não quero ser candidata mais, e eu vou demonstrar isso ao longo para vocês. Né? Ocorre que, estranhamente, o Ministério Público do Tribunal de Contas recorreu dessa decisão. Eu digo estranhamente porque nunca aconteceu isso no Tribunal de Contas. Né? Parece uma coisa, né? Tinha que ser comigo. Parece uma coisa ou algo político no ar, sei lá, porque está uma onda, né? Talvez por eu ser do PT, sei lá. O município de Janiópolis, como eu li para vocês acima, aconteceu a mesma coisa, deve ter dado uma diferença de R$300, 6.900 e pouco foi o deles. Em 2011 teve as contas deles aprovadas e o Ministério Público do Tribunal de Contas não recorreu, né? E no nosso caso recorreu, pediu para juntar os valores daquelas benditas fontes 39 que eu falei que teve a parte 1, que era de atos oficiais, e a parte 2, que era publicidade em obras. Eles juntaram tudo de novo e voltou os benditos 57 mil, que era a diferença dos 3 anos lá, voltaram a bater nessa tecla, né? Que é o desdobramento 88, serviço de publicidade e propaganda, detalhamento 1, serviço de divulgação de atos oficiais, detalhamento 2, publicidade, serviços, obras e campanha. E o que tinha sido contabilizado como serviço de atos oficiais, ou seja, publicação de editais de licitação, por exemplo, né, em jornais, voltou a ser contabilizado, somado à publicidade de serviços e obras. E ao invés de exceder apenas R$6.127, passou a exceder R$52.291,86, que seria a evolução em relação à média dos 3 últimos anos. Assim, um novo acórdão de parecer prévio, número 125 de 2017, foi emitido pelo Tribunal de Contas pela irregularidade das contas de 2008 do município de Jacarezinho. Né? Não é das contas da Tina, gente, é do município, mas é porque eu era prefeito. Então, vamos deixando isso claro. Mas, mesmo assim, eu continuo discordando desse último parecer, pois, se foi contabilizado mais de R$51 mil como atos oficiais no acórdão anterior, como é que isso foi alterado novamente? Né? Para voltar a ser publicidade de obras. E, ademais, mesmo que fosse as duas fontes somadas novamente, vereador Nilton, como publicidade de serviços e obras, e o próprio pré-julgado, de número 133, lá do Tribunal Eleitoral, preconiza que as implicações das extrapolações dos limites dos gastos com publicidade previstos na lei eleitoral, pela análise contextual de cada caso, há que se levar em conta, no caso em tela, que não houve violação do artigo 73, inciso 7º da Lei 9.504, de 97, que é a lei eleitoral, em razão do princípio da razoabilidade.
A quantidade de obra que eu fiz, gente do céu. A quantidade que foi de publicidade. Está claro que não foi roubo, que não foi um gasto com promoção pessoal, que foi totalmente proporcional, né? Então, pois não é razoável reprovar a prestação de contas de um ano todo. E outra, não foi só isso que foi analisado, né? Tudo que foi colocado nesse ano, o que foi gasto com educação, o que foi gasto com saúde, todas essas obras, o que foi gasto com esporte, com cultura, com, enfim, tudo na cidade inteira vai ser reprovado porque excedeu 6.127 no entendimento de uma prestação de contas, ou que seja 57 mil no entendimento da outra prestação de contas. É um absurdo, é desproporcional, né? Então, quer dizer, excedeu isso, né, que seja 6 mil ou 57 mil em divulgação, de mais de 11 milhões em obras para a cidade. Isso em valores da época, né? Assim, a população de Jacarezinho, familiares, imprensa, senhora vereadora, senhores vereadores, a minha tese da defesa é que foi um erro formal de contabilidade, sanável, onde houve culpa da equipe contábil, administrativa, apenas. Mas não houve dolo da equipe e muito menos da ex-gestora, muito menos meu. Até porque não era eu que fazia isso, era a equipe de contabilidade, né? Diferente se fosse um erro material, um erro insanável, enumerado nas condutas da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a qual conceitua como atos de improbidade administrativa os que importam em enriquecimento ilícito, que é o artigo 9 dessa lei, ou então os que causam prejuízos ao erário, que é o artigo 10 dessa mesma lei, e ou ainda atentem contra os princípios da administração pública, que é o artigo 11 da mesma lei. E mesmo assim, para incorrer nesses artigos, nesses crimes, teria que provar a minha conduta dolosa, a conduta dolosa por parte dessa gestora, para configurar improbidade administrativa. Então, para fins de inexigibilidade, a reprovação das contas ela deve ser motivada por um ato doloso, por um dolo meu que eu quis. Eu tive vontade mesmo de lesar, de praticar esse crime, né, que se enquadra em uma das condutas especificadas nessa referida lei de improbidade. Assim, por isso eu quero concluir aquela minha história de vida que eu comecei lá, a minha defesa, para vocês entenderem agora porque eu comecei por ela, que eu sou honesta, que eu fui forjada na luta, eu não roubei, eu não cometi nenhuma corrupção, então eu não estou na conduta de enriquecimento ilícito do artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Na época da campanha de 2006, por isso que eu fiz aquele preâmbulo todo, falei da casa dos meus pais, né, porque fizeram um carnaval na cabeça do povo, né, um certo jornal aí, e não é nenhum dos 6 que estão aqui, viu? E eu não quis esclarecer nada na época, eu fiquei quieta, né? E eu não quis falar, muito menos dessa forma que eu estou falando hoje, desenhando, né? Porque eu pensei que as pessoas que me viam todos os dias pela cidade, passando as dificuldades financeiras que eu venho passando durante esses 5 anos, depois que eu saí da prefeitura, que viram toda a minha trajetória, perceberiam que era mentira, né? E que saberiam que a Tina, como diria a nossa poetisa Cora Coralina, que a Tina é aquela mulher que fez a escalada da vida, da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Mas não. Em tempos de ódio, de fascismo, no país e no mundo, não perceberam. A vítima virou algoz. Acreditaram até que eu fui capaz de matar meu próprio cachorro. Um husky siberiano que vivia conosco há 8 anos. Naquele dia que aconteceu aquilo, eu senti muito medo de voltar e depois fazer coisa muito pior com meu filho. Por isso eu me calei, deixei que a democracia, a vontade do povo, me tirasse do jogo eleitoral. Foi quando eu resolvi ouvir minha mãe, voltar a estudar para a OAB,
para concurso público, fazer uma pós-graduação, quem sabe um mestrado, doutorado, lecionar, né? Assim, quero retomar um pouco lá em 2008, meu último ano dessa primeira gestão, eu ajudei mais uma etapa para finalizar essa bendita casa dos pais, né? Com 10 vezes de R$ 3.800. Porém, aquele bendito jornal chulo, né? Durante a campanha, falou todas aquelas baboseiras, insinuando que eu tivesse, talvez roubado, né? Desse contrato de publicidade aqui, para fazer a casa dos meus pais, né, pai? Meu pai chorou que nem criança. Eu deixei as notas lá com ele, acho que ele tem até hoje, né, pai? Ele sofreu mais do que eu durante tudo aquilo ali. E por isso eu jurei que seria a última campanha prefeita. Para os dois que estão ali na frente, para os meus tios. Porque eles não mereciam ser machucados daquele jeito. E eu estou acostumada já, né? A gente está nessa vida política, todos vocês estão aqui, a gente sabe. Mas quando machuca os da gente, depois que a gente tem filho, então... Porque aquela casa, gente, o jornal falou que valia 100 mil de um jeito que parecia que 100 mil era uma casa, assim, uma mansão, né? Se a casa vale 100 mil e eu investi 38, 10 vezes de 3.800, os outros 62 são o sangue do meu falecido avô, naquele madeiramento de peroba, o da minha mãe, dos meus tios, das minhas tias, do meu pai, do meu irmão, né? Como toda família pobre, que reúne e leva uma vida inteira, mais de 20 anos, para fazer uma casinha. Uma casa boa, assim, hoje tem 200 metros aquela casa, mas levou mais de 20 anos, né? Então eu não roubei para fazer a casa deles. Fique muito claro isso, nem desse contrato, nem de nenhum outro. E a minha casa, que também falaram tanto, e eu não aguento mais, eu vou falar hoje, falaram tanta asneira, né? Que a minha casa é uma mansão, uma casa que tem 200 metros quadrados, uma casa boa, mas está longe de ser uma mansão. Eu fiz 2 empréstimos para construir minha casa. Um de 89 mil na Caixa Econômica Federal, em 2009, do qual o Costa, que foi meu secretário do prefeito Sérgio, foi meu avalista. Eu terminei de pagar no mês passado agora. Eu paguei 176 mil de empréstimo naquela casa, quase o dobro. Eu emprestei 136 mil do Banco do Brasil para fazer o meu casamento e a outra parte da construção da casa, porque minha família pobre não pôde fazer meu casamento, emprestei, né? Paguei 95 mil da casa do casamento e ainda tem um restante que eu estou discutindo judicialmente com o banco porque eles me cobraram juros demais e eu não concordo. E o meu sítio, que também falam que é uma fazenda, que, meu Deus do céu, é um sítio de 2,5 alqueires, ainda falta 4 anos para eu terminar de pagar, né? Então, portanto, gente, senhores vereadores, senhora vereadora, população em geral, também não roubei para fazer minha casa, para comprar meu sítio, está tudo comprovado no imposto de renda, né? Tudo compatível com o meu trabalho nesses anos todos. Quanto ao carrinho que eu ando, que é um Golzinho, 97, velhinho, é da minha cunhada, não é nem meu. Quando a empresa do meu marido faliu, em 2013 também, que foi tanta coisa saiu da campanha disso, a minha cunhada ficou com pena da gente, porque nós ficamos andando a pé, e era longe, e meu filho ia nascer, né, o Matheus, e ela comprou e nos emprestou, e a gente usa até hoje. E essa empresa bendita, essa sim, viu, deixou um passivo de R$1 milhão para o meu marido, que a empresa era dele, e por consequência para mim, que sou a sócia meieira, né? Ganhei esse prêmio aí junto. Aquela propaganda que a gente vê na televisão, né? Você, na empresa, na falência da empresa, que eu vou pôr no seu nome, né? Eu vejo bem o que aconteceu comigo. E por causa dessa empresa, eu ouvi muita besteira antes e durante a campanha de 2016. E a partir de hoje eu não vou admitir mais, não. Eu vou entrar com dano moral. Eu estou falando, explicando todos os mínimos detalhes hoje, porque daí eu vou entrar, porque tanta bobagem que falaram. Eu ouvi dos credores que eu era caloteira, porque ninguém acreditava que eu fui prefeita há 8 anos e eu não tinha dinheiro, que eu não tinha roubado. Como é que eu não tinha esquema para pagar eles, né?
E durante a campanha eu ouvi uma empresária dizendo que eu batia no peito com orgulho e dizia, devo, não nego, pagarei quando puder. Eu nunca tive orgulho disso, gente. Né? Como eu disse no início, meu avô me ensinou que o nosso maior patrimônio é o nome. E me dói todos os dias não ter CPF, mas é a coisa mais terrível do planeta. Né? Eu compro de ponta a ponta na Paraná por ser honesta, porque tem loja que eu tenho conta há 20 anos, justamente por pagar certinho. Mas não tenho cartão de crédito, não tenho mais nada por conta dessa porcaria dessa empresa. Né? O meu orgulho, sim, foi ter passado pela prefeitura 8 anos e ter sido honesta com os recursos públicos. Né? Ou seja, não roubei para pagar as dívidas da empresa, para ser como a mulher de César, né, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Se eu parecesse honesta, tivesse roubado, pago tudo, andava por aí bonitona, de carrão, estava tudo bem. Né? Então, eu sou honesta sim. Né? Eu não pratiquei o crime do artigo 9º, nem do artigo 10º, de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, e disso eu me orgulho. Tá? Quanto à dívida da empresa, eu tenho maior tristeza. E eu espero que nem essa e nem um outro empresário passe pelo que nós passamos. E eu ainda tenho esperança que um dia nós saudaremos toda ela, mas de maneira honesta, como sempre fizemos, como toda a nossa vida. As casas dos meus tios, até isso falaram. Eu consegui pela minha casa, minha vida. E o doutor Sérgio terminou. Obrigada, prefeito, os vereadores puseram no orçamento, vocês também nessa gestão. Como eu consegui 356 casas ao longo dos 8 anos de gestão, ou seja, de forma honesta também. E por tudo isso que nós passamos, gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu sobrevivo hoje desse trabalho de assessoria parlamentar, que muito orgulho eu faço para essa mulher guerreira e inspiradora que é a senadora Gleice. E assim eu concluo a terceira parte da minha fala, e já estou me encaminhando para o final, provando a minha honestidade, agradecendo a oportunidade de ter sido prefeita de vocês por 8 anos, por termos realizado tantos sonhos juntos, por me permitirem de maneira honesta ter hoje uma casa, um piso e forro, onde eu não tenho que jogar água para segurar a poeira, para varrer mais, e nem tem rato passando mais no forro. E por ter conseguido outras assim para tanta gente. E como diria mais uma vez Cora Coralina, nada nesse mundo faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. E na última parte da minha fala, eu quero me dirigir aos vereadores e a vereadora Patrícia. Como eu disse lá no início de 2005, eu parei os meus estudos jurídicos para me dedicar exclusivamente à gestão da nossa cidade. E eu fiz com toda a paixão da minha vida durante os 8 anos. Depois eu passei pela fase difícil de uma falência, que me trouxe muito desequilíbrio, inclusive emocional. E para estudar, a gente precisa de concentração. Né? Eu não consegui. E quando eu estava pensando, inclusive, em tirar minha vida, de tanta vergonha, de não ter dinheiro para pagar as pessoas, justamente por ser honesta e pagar as dívidas a vida inteira, Deus me mandou meu filho lindo para me devolver a razão para viver e para lutar. Depois, como eu era presidente do Partido Municipal dos Trabalhadores aqui de Jacarezinho, e as pessoas passaram 4 anos me dizendo nas ruas que eu devia ser candidata a prefeita mais uma vez, eu fui novamente candidata. E, todavia, eu fui retirada nas eleições da forma mais linda e justa que eu acredito, que eu luto, que eu defendo, que é a democracia, que é o voto popular, que é o voto, é o poder do povo. As pessoas disseram, Tina, obrigada, você já fez sua parte, você foi prefeita há nossos 8 anos, e a gente agradece seu trabalho. A gente não quer mais você prefeito.
É assim que as pessoas falam através do voto, quando não votam em você, não é? E eu entendi. E ali falei para minha mãe, mãe, vou voltar a estudar, né? Vou cuidar da minha vida privada. Voltei a estudar, voltei a trabalhar com a senadora por necessidade, eu gosto sim da política, mas sem vontade nenhuma, e não quero mais ser candidata. Ao executivo, não. E seguirei na luta contra o machismo, porque eu sou mulher, e ainda existe muito, existe violência contra a mulher, e nós temos que lutar por espaço, aí tem uma vereadora só aqui, né, e tem tanta né, quanta coisa que nós temos que conquistar ainda, né, para as mulheres. Tem o racismo, porque eu tenho um filho que tem sangue de negro, e a gente passa todos os dias na rua racismo, por incrível que pareça, só quem tem dentro de casa sabe o que é, né. A LGBTfobia, que é uma luta também que eu tenho na família, pessoas, e você só vivendo com ela sabe a dor, que é a pessoa querer existir como ser humano e as outras pessoas não entenderem, né? A favor da agricultura familiar, porque eu sou da agricultura familiar, minha família, a educação. Vou continuar lutando, porque são lutas afetas à minha vida, né? O meu dia a dia, mas como militante. E eu não preciso estar no mandato para fazer essas lutas. Eu tenho que lutar porque eu tenho que existir. Eu tenho que fazer essas lutas, né? Então eu peço a vocês, encarecidamente mesmo, com toda a minha alma, com todo o meu coração, por tudo que nós conversamos esses dias, eu procurei uma a uma, não foi uma vez só, foram várias vezes, né? Pedi mesmo para várias pessoas que conhecem vocês, para falarem com vocês também. Os vereadores que são da base do prefeito, eu entendo, porque eu já fui prefeita, eu tinha minha base, falei com o prefeito, ele foi muito legal comigo, né? Agradeço ao doutor Sérgio, né, a equipe dele. Falei, prefeito, eu já perdi a eleição, o senhor já ganhou, o senhor não precisa pisar em mim. Me deixa existir, me deixa viver, eu quero trabalhar, só isso. Então, por tudo que a gente passou todos esses dias, tudo que vocês pediram, eu fiz, para não prejudicar vocês nem o trabalho de vocês. Então, eu demonstrei até aqui, né, realmente a minha necessidade, a minha vontade de trabalhar mesmo, só porque eu preciso, né? Então, eu peço que vocês aprovem as prestações de contas do município de Jacarezinho, do ano de 2008. Não precisa aprovar 100%, aprova com ressalva, né? Como ficou aquele primeiro acórdão, né? Parecer prévio de 2012, que a segunda Câmara aprovou lá, 323 de 2012. Fazendo justiça com essa gestora, com a sua equipe. E ficou demonstrado até aqui, nada de ilícito pratiquei contra o erário público municipal. Eu sei que tem vontades políticas, que tem vereador que tem vontade de ser prefeito, mas está aqui registrado, gravado, fica até feio depois de eu ser candidata a prefeita, né? Então não precisa tirar me deixar inelegível para não concorrer comigo. Eu não vou ser candidata, né? Mais do que gravado, eu tenho um compromisso com os meus pais, que a prefeita não sai candidata mais. Nós temos nomes de companheiros valorosos no partido, tem o vereador Nilton, tem o vereador Zola, tem o Nelson, tem o ex-vereador Focinho, tem tanta gente boa que pode ser o candidato do partido, né? Enfim, e outros tantos que queiram aí, né? Então não sou eu, não precisem, por isso não precisa, por favor, reprovar a conta, né? Então a única coisa que eu quero é tocar minha vida jurídica. Eu não quero ficar sem trabalhar com isso que eu estudei, parei todos esses anos, né? Por 8 anos. Vocês podem dizer que há entendimentos jurídicos que dizem que eu poderei, né? Mas também há outros que podem dizer que não. Então, eu só não quero, como não posso, eu não tenho reserva nenhuma, eu já demonstrei aqui que eu não tenho como, não posso ficar sem trabalhar, não posso me dar esse luxo. E nem ficar inelegível, né? Porque eu não mereço, gente. Ficou demonstrado que eu não roubei, não fiz nada de errado, né? Então, se eu não quero ser mais prefeita, e se eu só fiz o bem para a nossa cidade, né? Então, diante disso, peço que vocês, por favor, reflitam, né, mais uma vez. Encerro com as palavras do jurista Antônio Carlos
de Almeida Castro, Cacai, acho que o doutor conhece, que está bem em voga ultimamente. Ele diz assim: e vamos lembrar que o mundo vive, como gostamos de dizer, nesses momentos, como se estivesse num jogo de máscara. Quando veem um poderoso, um rico ou um político sendo preso ou processado, regozijam-se, são tomados por um frenesi íntimo, indizível e inconfessável. Pouco importa se foram desrespeitados ou os direitos fundamentais. Vestem-se a máscara da hipocrisia, da desfaçatez. Porém, a vida dá, nega e tira. E pode ser que um dia, nas curvas que ela faz, a desgraça de uma injustiça bata à porta daquele que desprezou os mais elementares princípios de direito e o próprio ou alguém de sua família se vejam às voltas com uma arbitrariedade. Muito obrigada. Encerrada a defesa, em plenário, solicito aos vereadores Zola e Nilton que conduza a senhora Valentina Tonetti até o plenário para que acompanhem a votação que ocorrerá na sequência. Antes de dar início à votação, esclareço aos senhores vereadores que, considerando o sentido do projeto, que é pela rejeição das contas, o voto para rejeitar deve ser sim ao projeto e o voto para aprovar as contas deve ser não. Está em única votação o projeto de decreto legislativo 1/2017. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia Martoni, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Os favoráveis devem dizer sim e os contrários dizerem não. André de Souza Melo. Sim. Diogo Augusto Beato Filho. Não. Edilson da Luz. Sim. Fulvio Boberg. Sim. Zola. Não. Nascimento. Sim. Nilton Stein. Não. Patrícia Martoni. Sim. Chiquinho Mecânico. Sim. Considerando o disposto do artigo 163, parágrafo 2º, inciso 2º do Regimento Interno, a Câmara de Vereadores de Jacarezinho, cumulada com o artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Jacarezinho e artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, para a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do município. São necessários 2/3 dos votos dos vereadores, ou seja, 6 votos. Vale dizer, para que as contas do município referente ao exercício de 2008 sejam aprovadas, é necessário ao menos 6 votos em sentido contrário do decreto legislativo em pauta. No caso em apreço, o projeto de decreto legislativo número 1/2017 teve 6 votos favoráveis ao Tribunal de Contas e 3 votos contra. Dessa forma, fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no processo número 640.263/2012, ou seja, ficam rejeitadas as contas do município de Jacarezinho relativo ao exercício 2008. Nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, a matéria será remetida à Comissão de Legislação, Comissão de Redação, Legislação e Justiça, que em parecer indicará as medidas a serem adotadas. Aprovado o parecer pelo plenário, a mesa providenciará como de direito. Requerimento de informações 100/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho,
os vereadores abaixo assinados, com base no artigo 110 do Regimento Interno e considerando a ausência de resposta à indicação 6/2017, de autoria do vereador Luiz Carlos do Nascimento, o qual sugeriu a mudança para a direção única, sentido centro-bairro, da rua Doutor Heráclio Gomes, entre o cruzamento das ruas Coronel Batista e Alameda Padre Magno, semáforo, e Avenida Manuel Ribas, devido ao alto fluxo de veículos. Requer a mesa envie de ofício ao diretor do Departamento de Conservação de Vias Públicas e Trânsito de Jacarezinho, solicitando a seguinte informação. Há a possibilidade de realizar a mudança acima mencionada? Em caso negativo, apresentar justificativa. Jacarezinho, 25 de agosto, vereadores Luiz Carlos do Nascimento e Patrícia Martoni. Está em única discussão, requerimento de informações 100/2017. Ninguém querendo discutir o requerimento, está em votação. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia Martoni, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Os favoráveis a dizer sim, os contrários a dizerem não. Diogo Augusto Beato Filho. Sim. Edilson da Luz. Sim. Fulvio Boberto. Sim. Zola. Sim. Nascimento. Sim. Nilton Stein. Sim. Patrícia Martoni. Sim. Chiquinho Mecânico. Sim. Aprovado por unanimidade. O espaço está aberto para a formulação dos requerimentos verbais dos senhores vereadores, destinado à apresentação de votos de louvor, congratulação, protesto e manifestação de pesar. Sem discussão, só votação. Nos termos do artigo 110, parágrafo 2º do Regimento, parágrafo 2º do artigo 146, inciso 1º do Regimento Interno. Solicito aos vereadores que formularem seus pedidos, informe no mínimo o nome completo do destinatário e respectivo endereço, bem como, de forma objetiva, o motivo de suas congratulações ou protestos, a fim de que não haja equívoco no encaminhamento dos respectivos ofícios. Ninguém querendo fazer uso da palavra nas congratulações, passaremos para a terceira parte. Terceira parte, palavra livre. Este é o momento da palavra livre, que, segundo o regimento, destina-se ao encaminhamento ou justificativa de proposição ou ainda para o debate de assuntos de interesse público. Cada vereador tem 10 minutos para se manifestar nesse período, de acordo com o artigo 162, inciso 6º do regimento. A palavra está livre aos senhores vereadores. Vereador Nilton Stein, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, vereadora Patrícia Martoni, ao público presente, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Primeiro eu quero falar que, infelizmente, hoje, não temos a transmissão pela Rádio Educadora, dado o fato que aconteceu no dia de ontem, deixando aí a rádio sem condições de estar divulgando essa sessão de hoje, uma sessão muito importante, uma sessão aonde tivemos que pensar muito. Eu penso que cada vereador aqui estudou, pensou e pôde fazer seu voto com a sua maior clareza e evidência. Senhor presidente, eu estou usando a tribuna hoje para fazer aqui uma solicitação à Prefeitura Municipal. Já faz tempo que nós estamos tentando acessar o portal de transparência da Prefeitura Municipal e, infelizmente, está fora do ar já faz um bom tempo. Então, assim, não temos como estar fiscalizando a Prefeitura via portal. É lei, é obrigatório, tem que estar sempre atualizado o portal de transparência, como o daqui da Câmara Municipal, que está sempre atualizado, mas, infelizmente, o da Prefeitura Municipal não encontra atualizado. Cada vez que vamos acessar, apresenta lá que tem um erro. Mas que erro é esse, que há quanto tempo e o prefeito municipal não pede para solucionar esse erro e a população de Jacarezinho ter acesso ao portal para fiscalizar. Senhor presidente,
Não quis antes falar do meu voto, mesmo porque já tinha decidido como eu, Newton. E assim, só queria, agora pensando aqui sobre as palavras da ex-prefeita Tina Toletti, só quero dizer uma questão. Meu voto foi a favor da ex-prefeita e quero aqui justificar. Eu que sou formado em filosofia e debato muitos princípios filosóficos e sei que entre dois conceitos, o certo e o justo, existe um abismo de distância entre esses dois conceitos. Sei que aqui a casa votou pela sua maioria pelo que é certo. O certo é o que está lá na deliberação, ou no parecer, do Tribunal de Contas. Mas olhando aqui a explanação da ex-prefeita, sei que tudo que ela fez para a cidade, e como ela fez, né, na explanação, eu que moro aqui há pouco tempo, há 8 anos, sempre ouço falar que ela foi uma das melhores prefeitas para essa cidade. E como ela demonstrou aqui, ela errou, sim. Porque quem paga pelos seus erros é quem é o eleito, no caso, o prefeito ou prefeita municipal. Mas, olhando a questão de justiça, eu votei por questão de justiça. Porque foi uma das prefeitas que mais fez por essa cidade. Não estou aqui questionando o voto de nenhum vereador, que eu acho que eles fizeram aquilo que está no parecer, que é o certo. Mas nem sempre o que é certo é justo, e nem sempre o que é justo é o certo, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passaremos para a quarta parte, que é o expediente. Para isso, solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente do dia, a começar pelas correspondências expedidas. Correspondências expedidas a diversas autoridades. Ofícios da mesa 120 a 121/2017. Ofícios da presidência 46 e 47/2017. E ofícios de vereador 57 e 58/2017. Solicito a primeira secretária, a vereadora Patrícia Martoni, que faça a leitura resumida das correspondências recebidas nos termos do artigo 142 do regimento. Ofício 57/2017. Vereadores Zola, Diogo, Nilton e Patrícia. Encaminha o projeto de decreto legislativo 3/2017, que visa conceder o título de cidadão honorário do município de Jacarezinho ao primeiro sargento Alexandre Rodrigo Corrêa de Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra 05/007, sediado no município de Jacarezinho. Ofício 58/2017, remetentes, vereadores André de Souza Melo, Luiz Carlos do Nascimento e Patrícia Martoni. Encaminham o projeto de lei legislativo 14/2017, que extingue o Fundo Especial para a construção da sede própria da Câmara Municipal de Jacarezinho, revogando as leis municipais 2.773, 2.992 e 3.407. Ofício 259/2017, remetente, Sérgio Eduardo Emílio de Faria, prefeito de Jacarezinho. Assunto: apresenta resposta ao requerimento de informações 88/2017, apresentado pelo vereador Chiquinho Mecânico, que indagou se foi tomada alguma decisão quanto à instalação de casas de apoio na cidade de Jacarezinho, para atender os pacientes usuários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Paraná, SISNORP. Se há previsão para a referida instalação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o projeto para alocar uma casa de apoio na cidade necessita de grande quantidade de verba pública, sendo, pois, muito oneroso para o município arcar sozinho com os custos de sua execução, necessitando de apoio dos municípios que serão beneficiados com a instalação. A Secretaria buscará a pauta na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, para deliberação do projeto e apoio junto ao Estado do Paraná e demais municípios que serão beneficiados com a instalação da Casa de Apoio em nossa cidade. Informa ainda que na reunião realizada no dia 26 de julho de 2017, a proposta foi apresentada com informativo aos membros do Conselho Municipal de Saúde, que concordaram com o envio do projeto para deliberação na CIB. Correspondência simples, remetente, Valentina Helena de Andrade Tonelli,
Netti, assessora parlamentar da senadora Gleisi Hoffmann. Assunto: referindo-se à notificação sobre o julgamento das contas do município de Jacarezinho relativas ao exercício de 2008, informa que apresentará pessoalmente sua defesa em plenário por meio de sustentação oral na sessão ordinária de hoje. Ofício 45/2017. Remetente: Janete Maria Ribeiro de Godoy, diretora da Escola de Educação Básica Maria de Nazaré, Educação Infantil e Ensino Fundamental na modalidade de Educação Especial. Assunto: convida para audiência pública de entrega da doação de um parque adaptado, que contará com a presença da deputada estadual Cláudia Pereira,